Bem, pessoal, atendendo a pedido aqui, né, dos líderes, eu convidei a nossa gerente de conta aqui para ela revisar, apesar que essa aula já está gravada, eu já mandei para várias pessoas, mas o pessoal querem, né, de novo e querem fazer pergunta novamente. Então hoje eu convidei mais pessoas que não estavam, né, que não participou daquela primeira vez. E, gente, essa minha gerente de conta aqui é a gerente mais top da Terra, viu? Quero deixar bem claro isso. É a mais top da galáxia. Então, preste atenção, que não é toda hora que você tem a oportunidade de ter uma gerente como a Karen para estar explicando para vocês, não. Então, aproveita aí. Me perdoe, né? Vocês que têm outra gerente de conta aí. Tem uns amigos aqui que tem gerente de conta também. Me perdoe vocês aí, né? Que não tiveram a mesma sorte que eu. Então, com você, Karen. Josimar, um prazer sempre estar aqui com você, com a sua equipe. O Josimar sempre trabalhando para ajudar a equipe dele. Isso aquece meu coração. Então, eu sempre faço isso com muito carinho, com muito prazer, tá bom? E hoje a gente só vai falar sobre as mudanças do novo plano que tá aí em breve vai começar, né? Então é sempre bom quem já ouviu ouvir de novo e ouvir de novo para a gente se familiarizar com as novas informações, tá bom? E não só se familiarizar, mas se preparar, né? Para a gente conseguir aí cumprir com os novos requisitos, tá bom? Para a gente se encaixar e aproveitar tudo aí que a Doterra oferece para os consultores, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre o poder de três, tá bom? O poder de três é um bônus que teve bastante novidade, tá bom? E uma das coisas que foram mudadas, né, ajustadas, é o ranking para receber o poder de três. No segundo nível, você tem que atingir, naquele mês, ser pago como elite para você receber o poder de três no segundo nível. E para o terceiro nível, você tem que qualificar ou ser pago como silver naquele mês para você conseguir receber o poder de três no terceiro nível, tá bom? Então, hoje a gente tem essas mudanças, tá bom? Para essa qualificação de ranking. Tudo isso essa mudança foi feita para ajudar o consultor não só se qualificar para receber o poder de três, mas para subir no ranking. Quanto maior seu ranking, maior seu bônus, né? Então, aqueles premiers que recebem o poder de três no terceiro nível, você e seu líder têm que trabalhar duro para conseguir fazer com que hoje você suba, se qualifique como silver para você conseguir receber o terceiro nível, tá bom? E isso só vai ser uma mudança boa para ambos, tá bom? Ô, Karen, agora você falou, agora que eu vi aqui uma. Vê se eu entendi direito. Por exemplo, a pessoa, para ela ganhar o segundo nível, ela precisa se qualificar como elite, correto? Uhum. Agora, por Se eu- exemplo, aí uhum. eu tenho, aí eu tenho alguém abaixo de mim que ela preencheu o requisito ali do poder de 3 segundo nível, porém ela não conseguiu ser elite. Isso me prejudica? Não, não te prejudica, mas ela não recebe o poder de Ah, três no segundo eu, nível, só eu, no eu vou primeiro. receber o terceiro. Você vai receber o terceiro. Ah, Com esse novo modelo, você não depende das pessoas se qualificarem, né, acima para você também se qualificar. Tudo isso agora é independente, tá bom? Então, é uma coisa boa, né? Mas que a gente tem que ficar atento para atingir os requisitos. Então, por exemplo, como o Josimar falou, se eu atingir todos os requisitos, mas não me requalifiquei como elite, você não recebe o poder de três no segundo nível, só no primeiro. Tá bom? Então, tem que aí se atentar para a gente conseguir atingir os requisitos dessa nova bonificação elevada, certo? Então, continuando aqui, tem alguns requisitos, né? Fazer um pedido de 100 PV no LRP não é novidade para ninguém, né? A gente continua com esse requisito. Para o mercado do Brasil, agora todos os pedidos, a partir de 1º de maio, vão se tornar LRP automático, né? Uma conquista aí, né, do nosso mercado, isso é maravilhoso. Então, se você é um consultor e você quer receber o poder de três, a coisa número um que você não pode esquecer é fazer um pedido de 100 PV ou mais, tá bom? A segunda coisa é criar um grupo no seu primeiro nível de 500 PVs, tá bom?
Todos os pedidos agora vão contar como LRP. Quais são os pedidos que não vão contar nessa conta? Pedido de cadastro. Pedido de cadastro não é considerado LRP. Então, todos os cadastros não vão contar nessa conta de 500, tá certo? Precisa estar com o modelo RP programado ou a gente não precisa mais se preocupar com isso? Par- a partir do 1º de maio não precisa estar com o modelo, tá? Você É. pode cancelar o seu modelo a partir do 1º de maio, tá bom? E, além disso, uma terceira coisa, então são três coisas que a gente precisa se lembrar. Um pedido de 100 PV ou mais, criar um grupo de 500 no seu primeiro nível, e desses 500, 100 PV tem que vir de cadastro pessoal, Dono tá quê? bom? E esses pedidos não precisam ser ah, únicos Sonetrando. de uma pessoa, pode ser pedidos combinados, tá bom? Então, se você tiver duas pessoas que você cadastrou e se ambas fizerem 50, somando dá 100. Então você cumpre aí o terceiro requisito, tá bom? Então 100 PV tem que vir de cadastro pessoal. Hoje a gente tem praticamente três pessoas fazendo 100 PV. A única coisa é que 100 PV tem que vir de cadastro pessoal. Eu acredito que isso fique mais fácil para todo mundo, né? Então, aqui a gente consegue ver como que vai ficar a estrutura. O consultor está lá em cima fazendo 100 PV, abaixo de você, no seu primeiro nível, tem que somar um grupo de 500, tá bom? Karen, se esse mês eu fiz 200 PVs porque teve uma promoção boa, eu posso fazer 400 abaixo? Não. O seu pedido do mês do consultor, que vai receber o poder de 3, não entra na soma dos 500, tá bom? Se eu fiz um pedido de 300, 400 PVs, eu ainda continuo com o requisito de criar um grupo de 500 abaixo de mim, certo? Ô, E Karen, lembrando, antigamente, desculpa uhum, interromper, no caso, esses 500, se eu fizer um cadastro e deixar lá e não movimentar, o ponto desse cadastro ele não conta. para o poder de 3, não. Tá. Porque antes atingindo, né, as três No pessoas, mês contava. seguinte, se você não mover essa pessoa, no mês seguinte, se ela fizer um pedido, vai entrar, Sim. tá bom? É só no mês de cadastro que não entra a contagem, né, para esse grupo de 500, certo? Então tem que ser LRP mesmo, no caso. Tem que ser Porque LRP. eu pensei que pelo menos 100 que tinha que ser de LRP. O restante podia ser de cadastro, alguma coisa assim. Mas nesse caso, Não. não. Tem que ser tudo LRP. 500 tem que vir de cadastro LRP, tá bom? É, pedido de cadastro não vale, mas, por exemplo, se você reativar uma pessoa e essa pessoa, né, fizer um pedido de LRP, ela vai contar para esses 500, tá bom? Que às vezes salva aí o seu montante de 500 que você tem que criar. Isso tudo é para o primeiro nível, tá? Vamos agora falar do segundo nível. O segundo nível é 1.250. Queria lembrar que tem que requalificar como Elite para receber o segundo nível. A exigência de ter 100 PV vindo de cadastro pessoal é somente para o primeiro nível. Qual é o requisito para o segundo nível? Criar três grupos distintos de 500 PV LRP. Sempre que a gente falar de poder de três, sempre, 100% dos pedidos que a gente tem que criar dentro dos grupos tem que ser LRP. Ou seja, pedido de cadastro nunca vai valer, tá certo? Se eu tiver um grupão de 1.000 e outro de 500, vale? Não. Você tem que criar três grupos distintos de 500 PVs, LRP, tá bom? Esse é o requisito para o segundo nível. Requalificar Elite ou ser pago como Elite e criar três grupos de 500 grupos distintos, tá Agora, certo? agora deixa eu só uma dúvida aqui. Uhum. É, no segundo nível aqui, esse primeiro grupo aqui, 100 PV tem que ser da pessoa que está aqui em cima? No caso Tem que do. ser, tem que ser de cadastro pessoal. Mas do Ou, pessoal do. ou seja, eu sou a consultora, eu quero receber meu poder de três. O meu grupo de 500 é o 100 PV, no mínimo 100 PV, tem que vir de cadastro que eu fiz, Certo. que eu sou a cadastradora.
Exatamente. No Beleza. segundo nível, não tem essa exigência. Ah, isso eu queria saber. Não, não tem essa exigência. Ah, ótimo. Não. E a coisa boa também é que esse grupo de 500, se ninguém bater o poder de 3, tudo bem, eu vou ganhar meu segundo? Positivo, você vai ganhar o segundo. Qual o requisito do segundo nível? Criar 3 grupos distintos. Se as pessoas de cima do primeiro grupo fizeram poder de 3 ou não, não, isso não é um problema para você receber o seu segundo nível, Ah, tá bom? legal. Você não depende delas nesse sentido para você receber o seu segundo nível, certo? Mas com uma ressalva, né, Karen? Precisa Hum. ser elite, é isso? Elite, precisa ser elite. Perfeito. Entendi. Segundo nível tem que ser elite, tá certo? Terceiro nível, e tão desejado, é 6.250. E qual é o requisito para a gente atingir esse bônus? Ser pago como silver, no mínimo, e criar 9 grupos de 500. Grupos distintos, tá? Não pode ser um grupo somando aquela pontuação. Tem que ser 9 grupos distintos, tá certo? Se as pessoas do meu segundo nível não atingiram, não fizeram 100 PV, não fizeram os grupos delas de 500, eu recebo o meu terceiro? Positivo, você recebe, tá certo? Perguntas sobre o poder de 3. Lembrando que terceiro nível tem que requalificar Silver e criar 9 grupos distintos. Esse é o requisito para receber o terceiro nível. 6.250. O valorzinho abaixou um pouquinho, ele foi realocado para o reforço, para a gente fortalecer quem está entrando, né, no jogo, né? Quem está entrando aí, quem são os novos consultores, Elite, Premier. Hoje a gente tem um reforço que a gente vai ver agora. Esse valor foi realocado para eles, tá bom? Foi uma forma de dividir o bônus e favorecer aqueles que estão começando no negócio, tá certo? Karen, Perguntas? Uhum. eu gostaria de uma explicação no primeiro nível, que Pois não, caiu aqui, eu precisei sair da sala e entrar novamente. tranquilo. É exatamente assim, no primeiro nível, eu mantenho minha LRP, que não vai mais ser uma LRP, um pedido acima de 100 PV, Sim, e preciso ter 3 pessoas, cada uma fechando 500 PV abaixo, não, não. Você não ou só precisa. eu junto com as pessoas fechando 500 pontos. Pergunta boa. Olha só, você tem que fazer 100 PV, coisa número um. Esse 100 PV que você vai fazer, 100 PV ou mais, não está dentro dos 500 que você precisa formar. Ele é independente. Vamos Sim, supor que esse mês teve uma super promoção, teve bolga, eu comprei 200 PVs. Não importa, você ainda tem que construir um grupo de 500. Ou seja, o entendi, seu pedido mensal não está dentro da conta dos 500 que você precisa construir, entendi. tá certo? Tanto para o Respondido. primeiro, segundo e o terceiro, não está dentro das minhas contas, nem do primeiro, nem dos 3 e nem dos Tudo 9, independente, entendi. tá bom? Ele não E vai aí, Então, somar, entendi. nesse primeiro nível, esse volume de 500 abaixo tem que ser de cadastro meu? não, Não. não. Só 100 PV tem que vir de cadastro seu. Dentro do grupo de 500, 100 tem que vir de cadastro seu. O restante não. Tá? Não E a cadastro coisa boa, atual, né? Porque o não cadastro precisa ser atual não cadastro conta. novo. Pode ser um cadastro que você fez há 2 anos. Você tem que ser a cadastradora dessas pessoas. Somando 100, você está dentro do cumprimento dos Mas, requisitos. mas eu entendi o seguinte, que se eu cadastro Maria esse mês, nesse pacote aqui, essa pontuação desse cadastro não vai somar nos meus 500 PV, é isso? Não, não porque ele não é Entendi. LRP. Ele Ele passa a não ser é LRP LRP. no mês seguinte. Se a Maria Entendi. comprar no mês seguinte, ela soma no seu grupo de 500. Sim, É sempre a só no partir mês de do cadastro. segundo mês Uhum, seguinte, ela vai passar a contar nos meus pacotes de LRP, do primeiro ao perfeito. terceiro. É isso? Entendi. Isso mesmo. Ó, Tá bom? o bom disso tudo, gente, o bom disso tudo que eu achei legal é porque não há necessidade de você ter 3 pessoas, né? E não tem a necessidade de ninguém estar fazendo 100 PV. É, Você tem que exatamente. somar e o seu grupo tem que somar 500. Se uma pessoa no seu primeiro nível fizer 500, você já qualificou para o poder de 3, porque você tem.
uma pessoa ali que é cadastro seu fazendo 500. Então, o importante é a soma do grupo que você tem que formar. E mesmo que essa Cara, e o pessoa não fez primeiro CPV, nível, ó, mesmo que ela Uhum, não fez 100 PV, mas abaixo dela teve lá 500 também, vale para o segundo nível. isso mesmo. Karen, o primeiro nível precisa ser elite? Não, só a Certo, partir do segundo, tá ok. bom? Seguimos em frente, todo mundo aí contando seus grupos de 500. Vamos lá. Então, assim, olha, só para vocês entenderem Acima como de que vai 9, ser. né? Isso é, no terceiro nível tem que ser 9 grupos, tá bom? Mas para vocês entenderem como que a do Terra vai fazer essa soma, né? Ela vai olhar para o seu primeiro nível e lá tem que ter 500. Ela vai olhar para o seu segundo nível e tem que ter 3 grupos distintos de 500. Ela vai olhar para o seu terceiro nível e tem que ter 9 grupos distintos de 500, tá certo? Então, agora a gente vai falar da tão esperada hora reforço do poder de três, né? É uma novidade, né? E que vai acontecer aí para os fortalecer os que estão chegando, né? Isso vai ser baseado no crescimento pessoal do LRP. O que que é isso? É a quantidade total do volume de pedidos de LRP em um mês de membros cadastrados pessoalmente nos 12 meses anteriores. O que que isso quer dizer, Karen? Então, vamos ver aqui num exemplo, né? Crescimento pessoal. Quando eu falo de crescimento pessoal, é tudo que você cadastrou, tá? Não a sua equipe, é que, aquilo que você cadastrou, que você construiu. E vamos pensar em todos os cadastros que você fez dentro de março de 2024 a março de 2025. 12 meses, né? Todas as pessoas que você cadastrou, que você trouxe, né, para o seu negócio, quando elas fazem a ativação delas, soma para o seu crescimento pessoal naquele determinado mês. Então, vamos supor que estamos no mês de março, tá bom? E a nossa régua é de março a março. Todo mundo que você cadastrou dentro desse período, se fizer um pedido de ativação no mês de março, conta no seu relatório. Então, se eu cadastrei o Ivan em abril, e no mês de março, que a gente, vamos supor que estamos no mês de março, tá bom? E o Ivan fez um pedido no mês de março, o pedido do Ivan vai somar no meu relatório. Cadastrei o Pedro em agosto e o Pedro fez um pedido em março, o pedido do Pedro vai contar para mim em março, tá bom? Então, é, o que que é importante? Você cadastrar um novo membro, acompanhar ele para que ele consiga ir fazendo novos pedidos durante os 12 meses dele, que é o que vai contar para você dentro do crescimento pessoal de LRP, tá bom? É, todo mundo entendeu o que significa crescimento pessoal no LRP? Cadastrou uma pessoa no mês de referência que a gente tiver, por exemplo, estamos no mês de abril, né? Então, todo mundo que você cadastrou, se o bônus estivesse valendo hoje, né? Estivesse em vigor hoje, todo mundo que você cadastrou de abril de 2024 a abril de 2025, todo mundo que fizer um pedido no mês de abril vai contar para o seu relatório daquele mês, tá bom? Esse relatório, ele já está disponível no escritório virtual. Depois eu vou mostrar para vocês como que vocês acessam, qual o valor que vocês já têm lá, tá bom? Para vocês verificarem como que tá aí a contagem de vocês. Pergunta Mas sobre isso? pergunta assim, Karen, essa pontuação retroativa ao cadastro ou à compra desse consultor, ele vai valer para mim se eu for cadastradora, né? Isso mesmo. Ou se eu for só Perfeito. patrocinadora, ou se eu não for nem cadastradora e nem Tem que ser patrocinadora. cadastradora. Tem que Exato. ser Não importa a cadastradora. profundidade, ele tem que ser meu direto para poder vir para essa régua aqui. Perfeito, isso mesmo. Não importa a profundidade, você sendo a cadastradora e posicionou essa pessoa no seu sétimo nível, ainda assim ela vai entrar para o seu relatório, porque você é a Ela soma. cadastradora. Uhum. Eu sempre falo que quem é cadastrador é a dona daquele cadastro. Então, todos os cadastros que você realizou e que não doou para ninguém,
Mesmo que você tenha posicionado na profundidade, no seu terceiro, no seu quarto, no seu quinto nível, não importa. Se aquela pessoa fizer uma ativação no mês de referência, né, vai contar no seu relatório, certo? Ô, Karen, no É, caso, essa pessoa, ela estando no meu primeiro, segundo ou terceiro nível, já vai contar para as duas situações, né? Vai contar para poder de três e vai contar para o crescimento pessoal, certo? Vai. Perfeito. Perfeito. Vai sim. os cadastros doados, vai Você contar. perde. Não, mas a pessoa que recebeu. Receber vai contar, Ah, ótimo, ótimo. tá bom? A pessoa que Karen, recebeu o cadastro doado vai contar. no caso, eu passo mas no caso, vamos supor, tem aquela pessoa que eu passei o patrocínio para ela, eu sou cadastradora. Ela também vai se beneficiar com o poder dos três, com essa mesma pessoa, porque no plano atual, essa pessoa também fecha, né? Tanto eu como ela, a Uhum, gente fecha juntos. Vai sim, permanecer ou vai ser vai. só o cadastrador? Vai permanecer, Entendi. tá bom? O que não vai valer é para o crescimento pessoal, entendeu? Para o crescimento pessoal, não. Para o crescimento pessoal, se você doar um cadastro para aquele mês, ele não vale mais para você, e sim para a pessoa que recebeu, tá bom? Seguimos em Se você frente? passar o cadastrador, né? Porque o É, Isso. o patrocinador cadastrador permanece, né? permanece, tá bom? Já sabendo como funciona, né, o crescimento pessoal, a gente tem o reforço, né, hoje. E se você bater, qualificar o poder de três, eu quero lembrar uma coisa importante. Para você receber o reforço, o seu poder de três tem que estar qualificado, tá bom? Me qualifiquei para o poder de três no primeiro nível e consegui no meu relatório de crescimento pessoal 400, ao invés de eu receber 250 de poder de três, eu vou receber 500. Vai dobrar o meu poder de três, tá bom? Para o meu segundo nível, lembrando que tem que ter o poder de três do segundo nível qualificado, fechado, tá? Então, me qualifiquei para o segundo nível e tive no meu relatório de crescimento pessoal 800, ao invés de eu receber 1.250, eu vou receber 1.875, tá? Então, qual é qual é a chance das pessoas receberem esse reforço? Quem quem é de Premier abaixo, quem está começando no negócio, Elite, por exemplo, que pode já receber o segundo nível, e a gente sabe que Elite e Premier são peças importantes, né, para o nosso negócio. Então, essas pessoas podem receber o poder de três, o reforço no primeiro e segundo nível. Silver, e que qualificou o terceiro nível, não recebe reforço. Porém, sou um Silver que não qualifiquei o terceiro nível. Eu posso receber o reforço? Sim. Qualquer rank que não qualificou o terceiro nível pode receber o reforço, tá bom? Não entendi. Será que tem alguém querendo perguntar ou só está com o microfone aberto? Então é isso. O reforço é para quem tem o poder de três qualificado e que não tem atingido o terceiro nível do poder de três. Perguntas? Isso aqui, gente, é uma coisa boa. Vai fortalecer a base de vocês. Aqueles líderes que estão ali começando, engajando, ele vai ter uma bonificação maior. Só de poder de três vai ser quase R$ 2.000. Só de poder de três, né? Então, é algo que vai fortalecer aí quem está começando a desenvolver o negócio. Ou seja, um elite aí pode ganhar mais de R$ 2.500, R$ 3.000, depende, Mas, né? uhum, Depende dos cadastros, hein, filho? exatamente. Depende do crescimento pessoal, de quanto cadastro ele fizer, melhor. E ele vai ter a chance ali de ter um relatório de 800, ele vai receber 1.875 somente de poder de três. Isso é uma coisa muito boa para vocês fortalecerem quem está começando o negócio, tá certo? Então lembra que quando o valor do poder de três do terceiro nível baixou um pouquinho, foi realocado para fortalecer a base, tá bom? Ô, cara, já tem data para começar mesmo? Vai ser a partir de 1º de junho mesmo? Ah, eu acredito que sim. Tá tudo acontecendo para rodar 1º de junho, tá bom? Eu não vi falar nada que não vai ser essa data, certo?
Aqui a gente está falando, é um lembrete para a gente. Ah, legal. Ela falou que ela não bateu o poder de três do segundo nível e agora ela se sentiu motivada. Né? Ana, É um grande motivo, é um ó, grande motivo, eu e- concordo. não, e essa menina aqui, cara, ela entrou na do Terra, né? Ela entrou na da Terra e o foco dela era somente ser cliente. Essa mulher é campeã de cadastros. Ganhou o Cruzeiro. Parabéns, parabéns. O relatório dela vai bombar. Ganhou o Cruzeiro. Entrou, ou seja, Nossa, entrou o coisa Cruzeiro, a mulher boa. jogou duro aí. Aham. Então, essa menina Gente, promete. não tem erro. Vai na direção dos requisitos, construa, cadastre, acompanhe, que os resultados vão vir, né? Ela não vai nem dormir hoje. Eu já conheço ela, ela não vai nem dormir hoje. Faz nas Coisa contas. boa. Ó, Parabéns. Ana, você faz o seguinte, um conselho. Pra você não ficar gastando, lavando à toa, que não vai resolver, tu pega caneta, papel, calculadora e bota debaixo da cama. Pra evitar de à noite você sair procurando, poder querer fazer as contas. Eu já tô aqui com o meu kit, ó, procurando a próxima vítima, né? Eu vou sair daqui do carro já preparada Isso para aí, isso cadastrar aí. mais um. Boa. Daqui a pouco ela nem vai estar recebendo reforço, ela vai estar Silver recebendo terceiro nível. Não, com certeza. É Coisa retardo. boa. Gente, continuando aqui, falando um pouquinho, né, do Poder de Três, a gente sabe que os ranks maiores, eles recebem estrutura múltiplas, né? Ou seja, o Poder de Três duplo, duas vezes, né? Então, para essas pessoas que já fazem isso, elas vão continuar recebendo, né, o Poder de Três duplicado, desde que satisfaçam os novos requisitos, né, da bonificação elevada, tá certo? E se ele quiser continuar também, ele tem que ter pelo menos feito uma vez em 2024 a estrutura múltipla. Se ele não fez, para os corajosos que querem construir isso, é, a partir, né, do bônus elevado 1º de junho, É talvez, impressão minha ou só provavelmente, abaixou um pouco? Baixou um pouco. o volume Sim, Foi. Agora eu acho. tá melhor? agora Ah, tá. Ótimo. Então, para quem quer começar a fazer a estrutura múltipla, isso vai ser para quem tenha Blue Diamond ou acima, tá bom? E aí eles vão poder começar a fazer o poder de três duplicado. Mas isso é para os ranks maiores. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de volume de crescimento de equipe. É bem parecido com o volume de crescimento pessoal, mas agora a gente vai falar do consultor e de toda a equipe, tá bom? Eu queria explicar como que funciona isso para a gente conseguir usar isso para o Unilevel e para as cotas, tá bom? O volume de crescimento de equipe nada mais é tudo que acontece entre você e todo mundo que está embaixo de você, tá bom? Existe essa régua também de 12 meses, tá bom? Então imaginem que a gente faça a régua de março a março, tudo que eu e toda a minha equipe cadastrar é, no mês de referência, quando tiver ativação desses novos membros, vai contar para o meu volume de crescimento de equipe. Então, imaginem que eu e a minha equipe fizemos 50 novos cadastros de março de 2024 a março de 2025. Estamos no mês de março, exemplo de referência. Todo mundo que dessas 50 pessoas que foram cadastradas fizerem uma ativação, vai entrar para o meu volume de crescimento de equipe. Então, vocês veem como é importante a gente crescer como equipe também? Não é só olhar para a gente, apoiar toda a nossa equipe para elas se sentirem motivadas a encontrarem novas pessoas. E não é só cadastrar, você tem que acompanhar para que, dentro dessa régua de 12 meses, ela consiga fazer novos pedidos e você tenha um volume de crescimento de equipe, tá certo? Então, volume de equipe nada mais é tudo aquilo que você e a sua equipe construíram numa régua de 12 meses. No mês de fechamento, no mês de referência, todas essas pessoas que fizerem ativação
vão contar para o seu volume de crescimento de equipe. Por isso é importante vocês acompanharem, falarem das promoções, falarem dos lançamentos, acompanharem, né, todo mundo que começou a usar um produto do Terra, tá certo? Para que vocês tenham aí todo mês a chance de ter um volume. E não deixar de cadastrar, porque é uma chance a menos de você ter volume durante os 12 meses. Completou os 12 meses, as pessoas vão saindo e vão entrando as novas, tá certo? É sempre uma régua de 12 meses. Dúvidas? Vamos falar agora como que a gente vai usar o volume de crescimento de equipe, né? No, Só para vocês terem uma ideia de como vai ser a contagem, né, desse volume de equipe. Tenho no meu primeiro nível a Ana, a Giovana, a Eliane e o Marcos. Tudo que eles comprarem deu uma soma de 500. É assim que eles vão somar. E depois vão somar os níveis, totalizando 3.000. No meu terceiro nível, eu tenho Matheus, Alissa, Eva, Mara, Manuela, Bianca, Sônia, Carla. Tudo que eles compraram somaram 1.500, tá? Então a contagem vai ser por nível, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho dos patamares de volume de crescimento de equipe, certo? Então, deixa eu ver aqui. Vamos falar. Ui, desculpa. Aqui. A gente vai falar um pouquinho dos requisitos das cotas, tá bom? Então, para receber os fundos, existe um requisito para os ranks Platinum, Diamond, Blue Diamond e Presidente Diamond. Tá? Existe uma exigência desse volume de crescimento de equipe. Para o Platinum, por exemplo, ele tem que ter no relatório dele 4.000. Para o Diamond, 6.000. Blue Diamond, 12.000. Presidente Diamond, 18.000. Para ir desbloqueando os fundos deles. Então, vocês estão vendo qual a importância da gente ter esse volume de crescimento de equipe? Porque existe um requisito para vocês receberem as cotas, tá? Antes de eu continuar, eu queria mostrar para vocês, acho que eu tenho aqui, o que que mudou nas cotas. Então, hoje, a gente tem esse folheto aqui, que é dos fundos de liderança, e eu queria falar para vocês, nesse desenho que já é familiar para vocês, o que que mudou, né? Nesse fundo de empoderamento aqui, no fundo verdinho, de 1,25 subiu para 1,50%. Subiu mais ou menos R$ 200 por cotas, tá certo? Fundo de desempenho de liderança, nada mudou. O Platinum ainda continua ganhando 10 cotas, tá bom? E uma cota adicional para cada elite que ele fizer pela primeira vez. No fundo de desempenho Diamond, o que que mudou? De 1% foi para 1,50, tá certo? Então subiu o valor das cotas. E além da porcentagem, o número de cotas também subiu, tá? Então são 3 cotas aqui. Para o fundo de Diamond, fundo Blue Diamond e fundo Presidente Diamond, o número de cotas também subiu. A gente vai ver agora no meu slide como que isso está funcionando, tá bom? Agora, já sabendo que as quantidades de cotas e o valor do fundo subiu, como que funciona? Ah, eu esqueci de falar uma coisa importante. Ai, desculpa, peraí, gente. Não posso deixar de falar isso, que isso é uma coisa extremamente importante. Esse fundo de desempenho Diamond, que é o laranja, ele não chama mais fundo de desempenho Diamond, ele chama fundo de desempenho. Por quê? O Platinum faz parte desse fundo agora. Se você tem uma meta de alcançar um novo rank, tenha como meta atingir Platinum, porque é um rank hoje atrativo, financeiramente atrativo, vai ser uma meta espetacular para você. Então, o Platinum faz parte agora do fundo de desempenho
tá? Que não chama mais Diamond. E só fundo de desempenho, porque o Platinum também faz parte desse fundo, tá certo? A gente não pode esquecer disso. Voltando para o nosso treinamento. Agora, esse fundo de desempenho, né, que. Deixa eu abrir aqui que fica melhor para vocês visualizarem. O fundo de desempenho que não chama mais fundo de desempenho Diamond, que o Platinum pode participar agora, como que funciona? Atingir meu Platinum, eu ganho uma cota. Além de ter atingido o rank de Platinum, se eu tiver o volume de equipe de 4.000, eu não ganho uma cota, eu vou ganhar três cotas. Se eu atingir o rank de Diamond, eu ganho três cotas. Se eu atingir o volume de crescimento de equipe de 6.000, em vez de três, eu ganho quatro cotas. Blue Diamond. Se eu atingir Blue Diamond, eu ganho três cotas. Se além de ter atingido Blue Diamond, eu tiver um relatório de crescimento de equipe de 12.000, ao invés de três, eu ganho seis. Tá certo? Presidente Diamond, o topo, gente. É, eu ganho três cotas, e se eu tiver um volume de crescimento de equipe de 18.000, eu ganho oito cotas. Karen, esse volume de 4.000 é muito difícil atingir? Não, tá? Uma grande porcentagem dos líderes que a gente tem nesse ranking hoje já tem esse volume, tá certo? E a coisa boa, se eu sou Gold e me tornei um novo Platinum, a do Terra vai te pagar as cotas cheias, três cotas, e vai te dar uma isenção de 12 meses para você conseguir atingir o volume de crescimento de 4.000. Sou um Platinum e passei a ser Diamond, mas olha, eu ainda não tenho os meus 6.000, né, de requisito. Não tem problema. A do Terra por 12 meses vai pagar as cotas cheias para você que avança no ranking. Então, se eu avançar no ranking, a Doterra vai te dar 12 meses para você trabalhar e atingir o requisito de valor de cotas, de volume de crescimento que você tem que atingir, tá bom? Então, isso não deve ser uma preocupação. Porém, tem que ser algo a ser trabalhado, Peraí, né? Para que repete isso aí, repete aí novamente essa parte aí. No caso, sou um gold, sou um gold. sim. Hoje eu sou um gold e bati meu platino esse mês. Bom, eu sou um Gold, acabei de me tornar Platinum. Eu não tenho os meus 4.000 de volume de crescimento ainda. Eu tenho 5.000 só. A Doterra vai falar: eu te dou 12 meses para você conseguir atingir os 4.000. E eu vou te pagar as cotas cheias. Eu não vou te pagar só uma cota. Vou te pagar três cotas. Porque ela vai te dar 12 meses de isenção para você trabalhar e atingir o requisito Ah, esperado. isso aí é maravilhoso, rapaz. Por Pois isso que eu tive que é. repetir, porque eu não tinha entendido, não. Eu digo, não, né? Não é Pode, possível. pode Não é acreditar possível que um é isso negócio desse. mesmo. É isso mesmo, tá bom? Então, Meu Deus. de imediato, quando você atingir um novo rank, isso não deve ser uma preocupação, porque a do Terra vai te pagar as cotas cheias. Porém, depois de 12 meses, meu amigo, se você não tem esse volume, você vai receber uma cota, Mas me diga uma porque coisa, você para gente que já está calejado com o Platinum, começa a valer agora ou dá só para os novos? não, é só para os novos, tá? Isso é para Oh, quando você atinge um novo rank. oh. Porém, até dezembro, a do Terra vai honrar. Devia da Terra, como lançou agora, né? Devia estar valendo. Mas É, você não vai bater o Diamond, meu filho. Então tá tudo Exatamente. é, certo. Tá tudo Oxente, quem vive é. de passado é museu. Josimar, isso não é uma preocupação sua. Não Você é. trabalha duro, faz cadastro, cuida da equipe. Isso não deve ser uma preocupação, tá bom? A preocupação é subir no ranking. Eu O subi o ranking. resto, o Não, resto funciona. eu acho que esses 4.000 eu tenho, tranquilo. Eu acho, né? Tem. Aham. A gente pode verificar isso juntos. Claro que isso daqui, gente, vai acontecendo durante o mês, né? Não vou lá entrar no primeiro dia do mês e achar 4.000 lá, porque não vai estar. É durante as ativações das pessoas que esse volume vai, né, se É. compondo, tá certo? Hoje no escritório virtual tem uma planilha que mostra de forma individual, né? O volume de equipe Mostra. pessoal, né? Aham. Eu não vi isso aí ainda lá. E aí É, ajuda a gente a ter esse eu norte. vou, eu vou mostrar para vocês, tá bom? E tem? Agora, a gente também tem o fundo Diamond, Blue Diamond e Presidente Diamond, que também sofreu, aumentou o número de cotas. Ou seja, quanto maior o seu rank, maior vai ser o seu bônus agora mais ainda, tá bom? E, uma coisa que eu não falei.
Um novo Platinum, ele ganha em média R$ 4.800 a mais com esse novo plano, tá bom? Então aqui também continua para os últimos, né? Só para a gente fortalecer aqui. Se eu atingir Diamond, no fundo Diamond, Blue Diamond, Presidente Diamond, eu ganho duas cotas. Se eu atingir os 6.000, né, de volume de crescimento de equipe, ao invés de duas, eu vou ganhar quatro. Ou seja, dobro o número de cotas. Se eu atingir Blue Diamond, eu ganho duas cotas. Se eu atingir também o volume de crescimento de equipe, 12.000, ao invés de duas, eu ganho quatro. E Presidente Diamond, só para atingir o ranking, eu ganho duas cotas. Se eu tiver o 18.000 no meu relatório de crescimento de equipe, eu ganho, em vez de duas, eu ganho quatro. Tá certo? E a Doterra vai, né, honrar por 12 meses para esses três ranks até o final do ano, sem eles terem que atingir essa métrica de 6.000, de 12.000, de 18.000. Para esses três ranks, a Doterra vai honrar até o final do ano, sem eles terem que atingir essa métrica. Tá certo? Coisa boa também, né? Então, quem não está nos conforme vai fazer uma corrida aí até o final do ano e vai atingir, tá bom? Aqui é só uma carinha do relatório que depois eu vou entrar no escritório virtual e vou mostrar isso para vocês, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho do Unilevel, né? O Unilevel também usa a mesma métrica de volume de crescimento de equipe. Vou falar um pouquinho das mudanças que a gente teve aqui, né? A mudança mais significativa é no primeiro nível, a Doterra pagava 2%, né? Então, desses 2%, ela não vai pagar mais o primeiro nível, né? Em vez de 2% vai ser zero. Esse valor, ele também foi Tá, realocado para tá muito cotas, para... baixa, Kari, Tá a baixo, transmissão. deixa eu ver se eu consigo aumentar, peraí. Melhorou? Tá melhor? Ótimo. Tentar Sim, falar um pouquinho mais alto também. Então, aqui, ó, essa é a nova tabela do plano de bonificação elevado, né? Do Unilevel, essa é a nova tabela. A coisa número um que mudou é, no primeiro nível, a Doterra pagava 2%. O valor não era muito significativo, então eles decidiram realocar para poder de três no reforço, para cotas, tá bom? Então, no seu primeiro nível, você recebe 0%, tá? E você continua recebendo até o sétimo. Quanto maior a profundidade, maior a porcentagem de Unilevel. Então, no seu primeiro nível era 2%, não era uma concentração maior que você tinha ali de líder, então é, esse bônus foi realocado, tá certo? Outra coisa significativa que mudou aqui nessa tabela é que o consultor, se fizesse 50 PV, ele também ganhava Unilevel. E agora é só a partir de Manner, cumprindo os requisitos, que ganha o Unilevel, tá bom? Isso foi a mudança na tabela que a gente tem aí de Unilevel, tá bom? Vou falar um pouquinho agora dos requisitos para você atingir o Unilevel. Os requisitos naquela métrica de crescimento de equipe para o ranking de Elite, Premier, Silver e Gold, existe um requisito, tá certo? Naquela tabela de volume de crescimento, o Elite, ele tem que fazer 300 para ele conseguir receber o quarto e o quinto nível. Se ele não conseguir os 300, quarto e quinto nível não vai ser desbloqueado para ele receber, tá certo? Tem uma exigência, já que a gente está falando do Elite, existe uma exigência também por Elite. Desses 300, né, no relatório de volume de equipe, 100 PV tem que vir de cadastro pessoal. Hoje, no plano de hoje, qual é o requisito para bater elite? 3.000 de volume mais nada. O que acontece é que as pessoas passam um longo período nesse ranking, porque eles não estruturam a perna. Imagina que se ele começar com essa preocupação e ele tiver 100 PV vindo de um cadastro pessoal, isso significa que pelo menos uma perna ele vai ter. Então ele já vai começar, é, é, fugiu a palavra, mas ele já vai começar a estruturar as perninhas que ele tem que fazer para o seu próximo ranking. E aí ele não vai passar por um longo período. Quando ele começar a passar do volume de 3.000, ele já vai começar a pensar no Premier.
E aí que ele vai ter a chance de falar, puxa, olha, eu não estruturei, né? Então, ele como elite, ele já vai ter a chance de começar vindo sem PV de cadastro pessoal, significa que ele já vai ter uma perninha, tá certo? Essa exigência é só para elite. É, naquele relatório, né, de crescimento pessoal, ele é analisado por ranking. O elite, ele vai até o terceiro nível daquele relatório, tá? Então, primeiro, segundo e terceiro nível vai fazer a contagem de volume de crescimento de equipe. O Premier, ele vai até o quarto nível e ele tem que ter 400 de volume de equipe e vai desbloquear o quinto e sexto nível de Unilevel para ele. O Silver, ele vai conseguir aproveitar até o quinto nível na contagem do relatório de volume de crescimento de equipe. Ele tem que ter 500 para desbloquear o sexto e sétimo nível. E o Gold, ele vai poder contar até o sexto nível do relatório, tá? E ele tem que ter um volume de crescimento de equipe de 600. E aí vai desbloquear o sexto e sétimo nível dele para o Unilevel. Então, hoje, para receber o Unilevel, tem um requisito de volume de crescimento de equipe. Então, tem que fazer cadastro, tem que acompanhar, tem que ajudar eles a fazerem ativação para você gerar um volume de equipe nos relatórios. E assim você cumprir os requisitos para receber o Unilevel. Essa exigência para o Unilevel é só do Elite ao Gold, tá? Do Platinum acima não precisa. Tudo bem? Quando eu falo que por Platinum acima não precisa dessa exigência para o Unilevel, que o volume de crescimento de equipe, ele é exigido do Elite ao Gold e para as cotas do Platinum ao Presidente Diamond, tá bom? E vocês vão ver aqui, olha, o Gold, ele precisa de 600 na métrica de crescimento de equipe para desbloquear o nível. Puxa, ele bateu o gol, o Platinum. O Platinum já vai precisar de 4.000. Tá vendo como é importante a gente ter aqueles 12 meses de isenção? Porque de 600 para 4.000 é um pulo, né? Um pulo bem grandinho. Então, a gente tem que ir acompanhando, né, os resultados do nosso volume de crescimento, tá certo? Compressão de classificação, né? O que significa isso? Os consultores de bem-estar se qualificam para classificações de Platinum. Platinum acima podem usar a compressão de classificação. Então, mais uma vez, se você tem uma meta para subir no ranking, tem a meta de se tornar um Platinum. E você vai poder também aproveitar esse, esse benefício do novo plano, tá certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Para ser um Gold, a gente precisa de 3 Premier, né? Então, ela tem a estrelinha roxa. Como que funciona essa compressão? A estrelinha roxa significa cadastro pessoal. Então, a Jéssica, ela tem o Pedro, tem a estrelinha roxa, ela tem a Júlia, estrelinha roxa, e ela tem a Beatriz aqui embaixo, de estrelinha roxa. E para se tornar um Gold, precisa ter 3 Premiers. Ela tem o Pedro como Silver, a Júlia como Silver, e a Beatriz aqui embaixo é um Premier. Isso faz com que ela seja Gold. No novo plano, ela pode bater Platinum. Pedro, cadastro pessoal, Júlia, cadastro pessoal. A Beatriz está na linha de cadastrador dela. Opa, a Regina está na linha de cadastrador dela. A Regina está embaixo da Beatriz, que é um cadastro dela. Então, quando você tem um cadastro pessoal, no seu primeiro, segundo, terceiro, quinto nível, tem alguém, o rank que você precisa. Então, para um Platinum precisa ter 3 Silvers. Ela tem o Pedro, Júlia e a Regina, aqui embaixo, está na linha de cadastrador. Ela está embaixo da Beatriz. A Beatriz é um cadastro da Jéssica. Não importa a profundidade. Tendo o rank abaixo de uma pessoa que você cadastrou, não importa no primeiro, segundo, terceiro, quarto, não importa. Ela te qualifica no ranking, desde que você qualifique Platinum ou acima. Você, inclusive, pode bater o Platinum usando essa compressão. Se você é um Gold, você pode usar essa compressão para bater o seu Platinum. Tá certo? Dúvidas?
Pessoal, a gente finalizou, falamos de todas as mudanças aqui que a gente vai ter, né, no novo plano, né? Isso vai começar em junho, mas os preparativos não podem começar em junho, vocês precisam começar agora, tá certo? Para vocês entenderem que é, o volume de crescimento pessoal, o volume de crescimento de equipe precisa acontecer para vocês conseguirem atingir os requisitos. Vocês têm perguntas? Karen, com Todo, relação ao LRP, hoje tu vai esclarecer também a modificação com relação ao 3070? a gente vai receber um slide mais bonitinho essa semana. E aí a gente pode marcar um dia só para a gente falar disso. Até falei com o Josimar, de repente a gente marcar semana que vem uma data para a gente só falar disso. E aí eu vou ter um Tu já material mais muda dia 1 de bonitinho. maio, né? Isso. Uhum. 1 de maio já vai começar a valer. Então, Josimar, a gente pode deixar marcado para a semana que vem a gente só falar disso. Falar dessa mudança 70-30 aí de LRP. Tá certo? 70. Então, Pessoal, combinado. se preparem, aproveitem essa mudança. Tudo isso foi feito para ajudar o consultor, o progresso do consultor, ajudar vocês a subirem no ranking, não ficar ali estacionado. Então, aproveitem, tá bom? Josimar, um prazer estar aqui com você mais uma vez. Posso voltar aqui quantas vezes vocês precisarem, quantas vezes vocês acharem necessário, certo? Sucesso para vocês e a gente vai se falando. Valeu, minha querida. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? É isso aí, gente. Eu vou salvar esse vídeo, né? E vou colocar na nossa plataforma. Quem quiser depois rever, vai estar lá gravado. Tá bom? Tá certo. Um abração. Tchau, 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 gente. tchau.